Salmo 128. Claramente um avanço em idade, pois aqui vamos além de filhos para filhos dos filhos, e também progredimos em felicidade, pois os filhos que no último salmo eram flechas, neste são oliveiras, em lugar de pleitear com inimigos à porta. Fechamos com paz sobre Israel. Assim nos elevamos, passo a passo, e cantamos conforme subimos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O coração de um homem será visto em sua caminhada, e a bênção virá onde o coração e a caminhada estão ambos com Deus. Observe que o Salmo 1 conecta a bênção com a caminhada de modo negativo. Bem-aventurado o homem que não anda, etc. Mas aqui encontramos em conexão com a forma positiva de nosso colóquio. Para desfrutar a bênção divina, devemos ser ativos e caminhar. Devemos ser metódicos e caminhar de certas formas. Devemos ser piedosos e andar no caminho do Senhor. Os caminhos de Deus são abençoados e foram estabelecidos pelo bendito. Foram pisados por Ele, em quem somos abençoados. Eles são frequentados pelo abençoados. São providos com meios de bênção. Com revestidos com bênçãos vigentes e levam as bênçãos eternas. Quem não desejaria caminhar nelas? Charles Spurgeon. Sempre que você vê o lar de um casal que derrota continuamente todas as tempestades, pode ter certeza de que a fundação deste lar é segura, além do alcance da percepção humana, e que essa fundação é o temor do Senhor. Essa fundação é o temor. Temor, 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 temor. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Sempre que você vê um casal que derrota todas as tempestades, um casal que se ama, um casal feliz, um casal que tem um lar seguro, cheio de amor, graça e paz, é porque a fundação desse lar é o temor do Senhor. Para o temor do Senhor, portanto, o santo salmista deu sabiamente um lugar diante deste belo salmo, o qual celebra a bênção que desce sobre a vida conjugal e doméstica. Augusto F. Tulloch. Há um temor do Senhor que tem terror em si e não bem-aventurança. Há um temor do Senhor que tem terror em si e não bem-aventurança. A apreensão com que um rebelde beligerante considera seu soberano triunfante e ofendido, ou os sentimentos de um falido fraudulento com relação a seu credor severo, ou um criminoso golpeado pela consciência diante de um juiz justo, são frequentemente os tipos de sentimentos dos homens com relação a Deus. E isto evidentemente não pode ser o temor que o bem-aventurado deste salmo sente. Por outro lado, o tormento da auto-reprovação não pode estar neles. Seu temor é aquele produzido pelas revelações garantidas, dadas sobre ele em sua palavra. É o temor que uma criança sente por um pai honrado, um temor de causar ofensa. É o temor que aqueles que foram resgatados da destruição sentem pelo benfeitor que nobremente por sacrifício interpôs por sua segurança. Um temor de agir de modo indigno com tal bondade. É o que enche o peito de um rebelde perdoado e grato, na presença de um soberano venerado, diante de cujo trono ele tem permissão de se colocar em honra. Um temor que não permite esquecer esta bondade nem lhe dá motivo para arrependimento. Tal é o temor do cristão agora.
Um temor que reverencia a majestade, agradece às misericórdias, tem pavor em desagradar, desejo de ser aprovado e anseio pela comunhão do céu que inspira. O temor dos anjos e do bendito Filho. O temor não do sofrimento, mas de amor, que se reduz com o recolhimento instintivo para que não haja de modo a cair em lamento ou para que não negue algo que crie honra. A religião é a grande e única sabedoria e desde o princípio, no meio e em seu fim está o temor do Senhor. Bem-aventurado é o homem que é convencido por ela. A religião é a grande e única sabedoria e desde o princípio, no meio e em seu fim está o temor do Senhor. Bem-aventurado é o homem que é convencido por ela. Roberto Nisbet. Consideremos um pouco do caráter do homem bem-aventurado. Quem é o destemido? O homem que teme a Deus. O temor parece relativamente contrário à bem-aventurança, tem um ar de mistério, mas acrescente um quem? Mas acrescente um quem? Aquele que teme ao Senhor. Esse toque o transforma em ouro. Aquele que assim teme não tem medo. Aquele que assim teme não tem medo. Ele não terá medo? Todos os medos mesquinhos são engolidos nesse grande temor. E este grande temor é tão doce e agradável quanto os pequenos medos são apreensivos e conturbadores. Seguro de outras coisas, ele pode dizer: se meu Deus está satisfeito, não importa quem não esteja. Não importa quem me despreza, se ele me considera como um dos seus. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás. Os casados também devem aprender isto, que eles devem trabalhar, pois a lei da natureza exige que o marido deve sustentar e nutrir os seus, visto que depois que um homem e uma mulher sabem que devem temer a Deus, seu Criador, que não somente os fez, mas concedeu sua bênção à sua criatura, devem, em segundo lugar, saber que é sua obrigação fazer algo que não consumam seus dias em comodidade e ociosidade. Hesíodo, o poeta, dá seu conselho que primeiro deve-se ter uma casa, depois uma esposa e também um boi para trabalhar a terra. Hesíodo, o poeta, como diz o poeta, dá seu conselho de que primeiro deve-se ter uma casa, depois uma esposa e também um boi para trabalhar a terra. Pois embora nossa diligência, cuidado e trabalho não possam manter nossa família, Deus os usa como meios pelos quais Ele nos abençoará. Martinho Lutero. Feliz serás. Feliz serás. Oh, confie no Senhor para ter felicidade como para ter auxílio. Todos os mananciais de felicidade estão nele. Confie nele que nos dá a todos coisas que desfrutamos ricamente, que, de suas misericórdias ricas e gratuitas, as oferece a nós, diretamente de suas mãos, para que, as recebendo como suas dádivas e como testemunhos de seu amor, possamos desfrutar de tudo que possuímos. É o seu amor que dá sabor a tudo que provamos e coloca vida e doçura em tudo, enquanto toda criatura nos leva ao grande Criador e toda a terra é uma extensão do céu. Ele transfunde as alegrias que estão à sua destra em tudo que ele concede a seus filhos, gratos que, tendo comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, desfrutam dele, em tudo e acima de tudo. John Wesley. E tudo te irá bem, ou será bom para você. Se tememos a Deus, podemos descartar todo outro medo. Ao seguir pelos caminhos de Deus, estaremos sob sua proteção, provisão e aprovação. O perigo e a destruição estarão longe de nós. Todas as coisas contribuirão para o bem.
Aos olhos de Deus não seria algo abençoador vivermos sem esforço, nem comer o imerecido pão da dependência. O estado mais feliz na terra é aquele em que temos algo a fazer, força com que executá-lo e uma recompensa justa por aquilo que fizemos. Isto, com a bênção divina, é tudo o que devemos desejar e é suficiente para qualquer homem que teme ao Senhor e abomina a ganância, tendo alimento e vestimenta. Estejamos com isto satisfeitos. Tendo alimento e vestimenta, estejamos com isso satisfeitos. Versículo 3. Tua esposa. Para alcançar a plenitude da felicidade terrena, um homem não deve estar sozinho. Uma ajudadora foi necessária no paraíso e, certamente, não é menos necessária fora dele. Aquele que encontra uma esposa encontra o bem. Não é todo homem que teme ao Senhor que tem uma esposa. Não é todo homem que teme ao Senhor que tem uma esposa. Mas se a tem, ele compartilhará na bênção que ele recebe e a ampliará. Ele compartilhará na bênção que ele recebe e a ampliará. Charles Spurgeon. No interior de tua casa. Ele se mantém em casa e assim mantém a casa. É a casa de seu marido e ela pertence a ele. Como o texto coloca, tua esposa e tua casa. Mas por seu cuidado amoroso faz seu marido tão feliz, tão feliz, que ele se alegra por tê-la ao seu lado, como proprietária igualitária, pois ele é dela e a casa é dela também. Charles Spurgeon. A casa é seu lugar adequado, pois ela é a beleza da casa. Ela é a beleza da casa. Ali estão suas atividades. Ali ela está segura. Os antigos as pintavam com lesmas sob os pés. Os egípcios negavam calçados às suas mulheres. Os citas queimavam o eixo da carruagem da noiva à sua porta quando era levada à casa de seu marido. E o anjo perguntando a Abraão onde Sara estava, ainda que soubesse muito bem. Tudo isto para que seja observado. Ela estava na tenda. Faça tudo na esfera íntima, para que, pela lei da natureza e pelas regras da religião, a esposa permaneça em casa, a menos que a necessidade urgente a chame para fora. Richard Steele, não sei pronunciar isso, I'm sorry. Teus filhos como rebentos da oliveira. Teus filhos como rebentos da oliveira. Engraçado, meu nome é Estevão Daniel Pereira Queiroz de Oliveira. Enfim, deixa pra lá. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Nossos filhos se reúnem ao redor da mesa para se alimentar e isto envolve despesas. Quão melhor é isto do que vê-los imobilizados em camas, enfermos, incapacitados de ir à mesa para suas refeições. Incapacitados de ir à mesa para suas refeições. Pode nos ajudar a valorizar os privilégios de nossa casa se considerarmos onde estaríamos fossem eles retirados. E se o amado companheiro de nossa vida fosse retirado de dentro de nossa casa para o descanso da sepultura? E se o amado companheiro de nossa vida fosse retirado de dentro de nossa casa para o descanso na sepultura? O que são os problemas dos filhos se comparados a tamanha perda? O que são os problemas se comparados com a morte? Pense, caro pai, qual seria o seu sofrimento se tivesse que chorar como Jó? Ah, que me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando os meus filhos estavam ao meu redor.
Pense, caro pai, pense. Qual seria o seu sofrimento se tivesse que chorar com Jó? Ah, que me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando os meus filhos estavam ao meu redor. Charles Spurgeon. Antes da queda, o paraíso era o lar do homem. Desde a queda, o lar tem sido o seu paraíso. Augusto A. Versículo 4: Eis como será abençoado o homem. É afirmado com uma nota ordenando atenção. Eis que por fé na promessa, eis que por observação da execução da promessa, eis que com certeza de que assim será, pois Deus é fiel, pois Deus é fiel, Deus é fiel. E com admiração que assim deve ser, pois não merecemos favor algum, bênção alguma vinda dele. Pois não merecemos favor algum, bênção alguma vinda dele. Matthew Henry. Versículo 6: Vejas os filhos de teus filhos. Este é um grande prazer. Os homens vivem suas jovens vidas uma segunda vez em seus netos. Salomão não disse: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, pois o são. O bom homem se alegra por uma linhagem piedosa que se continua. Ele regozija na crença de outras casas tão felizes quanto a dele serão edificadas, onde altares à glória de Deus soltarão a fumaça do sacrifício da manhã e da noite, da manhã e da noite. Esta promessa sugere vida longa, e essa vida considerada feliz por ser continuada em sua descendência, em nossa descendência. É um símbolo da imortalidade do homem, o fato de ele obter alegria da extensão de sua vida na vida de seus descendentes. Charles Spurgeon. Senhor, que a tua bênção assim acompanhe meus esforços na sua criação. Que todos os meus filhos sejam benaias, edificação do Senhor, e que eles então sejam todos Abner, à luz de seu pai, e que todas as minhas filhas sejam Bitias, as filhas do Senhor, e que sejam todas Abigail, a alegria do seu pai. George Swinock. Senhor, que a tua bênção assim nos acompanhe. Senhor, que a tua bênção assim nos acompanhe. Feito livros para todo mundo, hein? Que coisa linda esse salmo. Como não amar? Como não se apaixonar? Obrigado, Senhor. Tenha todos um ótimo dia. Um ótimo dia.